Bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. A nossa gratidão por você estar conosco e nós esperamos que você permaneça conosco até o final deste culto. Gostaríamos que você, antes de qualquer coisa, você desse um like em nosso culto e, além de dar um like, também a gente pede que você compartilhe esse culto. Se ele tem sido uma bênção para a sua vida, compartilhe. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Além de tudo, também você vai abençoar outras vidas. Então, não se esqueça de dar um like em nosso culto. O nosso obrigado e permaneça conosco até o final deste culto. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Deus abençoe você. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna. Amen.
Nós estivemos na sexta-feira lá na igreja da Arca Sagrada e lá então estivemos participando daquele fórum sobre a reforma protestante, as contribuições da reforma protestante. E naquela oportunidade nós tivemos a oportunidade de falar mais as contribuições da reforma protestante no que diz respeito à educação. Então, aprendemos muito com outros colegas, tivemos um momento muito gostoso, um momento de muita alegria. Então, eu gostaria de agradecer ao pastor Isaías e todos aqueles que tiveram a coragem de nos convidar. Viu? Deus abençoe. E nós queremos agradecer por esta rica oportunidade que vocês nos ofereceram. Nós vamos ver um flash agora do que aconteceu lá na sexta-feira. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Participando no dia de ontem, no dia 29, da Assembleia da Associação das Igrejas Batistas Oeste da capital. Esse encontro foi realizado na primeira Igreja Batista de Caieiras. Foi um momento muito gostoso. Eu estive lá à noite, participei à tarde e à noite, juntamente com a minha família e juntamente com parte da igreja. O coral esteve presente, o coral cantou, e aliás, gostaria de parabenizar todos os coristas e também a regente pelo seu esforço. Chovia bastante na hora do culto, mas nós tínhamos uma frequência extraordinária. Parabéns aos coristas, parabéns também à irmã regente. Que Deus abençoe e que nunca falte na sua vida, nunca falte na sua luta, né? Muita força, muita coragem, além de tudo, porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Parabéns, Zane. Que Deus te abençoe. Nós vamos também. Irmãos, nós estamos celebrando missões nacionais. E eu gostaria então de lembrá-los que missões nacionais faz parte do calendário da primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Participe. Como é que você participa? Você pode participar entregando, né, contribuindo através de suas ofertas. Então, contribua para missões nacionais. Nós vamos ver agora um flash sobre missões nacionais e os irmãos terão a oportunidade de acompanhar. Ouçamos. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança
esperança a esta geração. Vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus. Irmãos, nós estamos, durante esse mês chamado mês de outubro, algumas comemorações muito importantes. Eu, como batista, e a gente como batista, a gente celebra chamado o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro é mais um aniversário da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro também muitos crentes também festejam o Halloween. Eu acho interessante que esse povo chamado povo de Deus, eles têm um comportamento tão interessante, né? Professores lá que ficam falando um monte de coisa, aí já estão se preparando para a festa das bruxas, já estão até comprando coisa de bruxa. Não dá para entender algumas coisas, né? Mas tudo bem, a gente coloca como cultura e vamos viver. No domingo passado nós começamos falando sobre reforma protestante. Agora deixe-me fazer algumas observações.
Quando você pensa em reforma protestante, ela não é uma reforma puramente religiosa. Não há como desvincular. Por isso que no domingo passado eu abordei bastante mais as questões históricas do que as questões bíblicas. As questões bíblicas eu vou abordar dentro de um outro contexto. O que nós temos? Nós temos aí um século, a partir do século XIII, nós temos, o mundo começa a mudar. Até o século XIII nós tivemos aquilo que nós chamamos de Idade Média. O estudante do ensino médio, ele conhece a Idade Média, e todos nós sabemos que a Idade Média, ela é também designada como Idade das Trevas. Idade em que a ciência, a teologia, ela não admitia, né, a ciência. Tanto é verdade que alguns cientistas foram queimados, né? Giordano Bruno foi queimado vivo. O nosso amigo Galileu, a igreja chegou para ele e disse: Galileu, você está dizendo que a Terra é redonda. Galileu disse: é verdade, a Terra é redonda. Aí o Papa disse: muito bem, se você continuar dizendo que a Terra é redonda, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser queimado vivo. Aí Galileu disse: espera aí, tem que ser queimado vivo, né? Você vai ser queimado vivo. Então, espera aí, a Terra é quadrada, ela não é redonda não, a Terra é quadrada, né? E ele perdeu os seus bens, ele foi exilado, ele sofreu martírio, mas ele não foi queimado vivo. Só que ele aguardou seus escritos e depois esses escritos foram sendo propagados. Aí temos um cientista também chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno, a igreja disse o seguinte: Giordano, você está dizendo que a Terra é redonda. Ele disse: é redonda sim. E a igreja disse: ou você volta atrás ou você vai ser queimado vivo. Ele disse: não volta atrás. A igreja católica foi lá e queimou, né? Giordano Bruno, ele foi queimado, né? Queimado vivo, pelo fato dele alegar, né, que a Terra é redonda, uma série de descobertas que ele tinha feito. Nesse período, chamado período da Idade Média, tudo estava subordinado à igreja. A igreja mandava no mundo. Olha o perigo, olha o perigo. Igreja não pode aliar-se ao Estado. Quando a igreja alia-se ao Estado, ela comete as mesmas barbaridades que o Estado comete. Conversando com esse meu irmão, Israel, ele mora num lugar onde atrás você tem um monte de comunidades. Então, a verdade é que a esposa dele falou assim: hoje à noite nós ouvimos os tiros correndo sobre a direita da casa dele, e dá para você ver aquelas balas, a gente chama aquelas balas cortantes, né? Que são balas copiadas para derrubar a vida. Então ela vê aquilo, parece pontos, né? E eles estavam contando uma coisa muito interessante. Você sabia que aqui na comunidade você tem, não é bom você perder a fé não, viu? Você tem facções evangélicas. No fuzil você tem só Jesus Cristo salvo. Nas balas você tem JC, Jesus Cristo. E naquela comunidade ali, onde comanda, não pode ter nenhuma religião afro. Qualquer religião afro ali, as pessoas são mortas, fuziladas. Não pode ter terreiro. Eu não quero um presidente evangélico. Eu não quero que o Brasil se torne evangélico. Por que isso? Quando você volta na reforma, você tem lá a igreja domina tudo. O Papa que dita as normas. E essa igreja, ela passa a controlar até a vida de cada pessoa, de cada cidadão.
então a ciência não pode crescer. A ciência não cresce por quê? Porque a Bíblia fala que a Terra é quadrada. Quando é que a Bíblia fala que a Terra é quadrada? Fala para mim. Os 4 cantos da Terra. Por isso, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas tiveram seus bens sequestrados. Muito cientista. Porque a Bíblia, ela não é escrita em linguagem científica, a Bíblia é escrita em linguagem poética, nos 4 cantos da terra. Durante muitos séculos, a igreja bateu firme. Então, ninguém podia fazer nada sem a autorização da igreja, e isso vinha até mesmo para as vidas particulares. Cada pessoa, ela tinha que pensar como a igreja. E aí, o que vai acontecer em termos religiosos? Em termos religiosos vai acontecer o seguinte: ninguém poderia interpretar a Bíblia. Ninguém poderia interpretar a Bíblia. Quem é que estava autorizado a interpretar a Bíblia? Somente o padre. Se você estivesse lendo a Bíblia, primeiro que você não podia ler a Bíblia, porque a Bíblia estava em latim. E o povo não tinha acesso ao latim. O povo trabalhava o dia inteiro, trabalhava de sol a sol. Como é que esse povo vai estudar alguma coisa? O povo não estudava. O camponês não tinha como estudar. Então como é que vai ler a Bíblia? Então tinha que ir lá na missa, lá na igreja, o padre explicava a Bíblia, o padre falava sobre a Bíblia. E aí o mundo começa, irmãos, o mundo começa a mudar. Nós temos um acontecimento nesse período que equivale à chegada do homem à lua. Que acontecimento é esse? A criação da escola de Sagres. A criação da escola de Sagres significou o seguinte: o infante Dom Henrique pediu autorização ao rei de Portugal e disse: eu quero criar uma escola de navegação. Eu vou trazer para essa escola de navegação as pessoas mais inteligentes, os pesquisadores do mundo inteiro. Assim ele fez. 1417, 1424, daí em diante, essa escola começa a funcionar a todo vapor. Esse homem chamado Dom Infante, ele paga salários altíssimos para os professores de navegação. Olha, o que vai acontecer? Com poucos anos, o que Portugal está fazendo? Portugal começa a dominar o mundo em termos de quê? Em termos de navegação. Antes disso, os homens não podiam navegar porque eles acreditavam que, como a terra era quadrada, se você fosse navegando, você poderia cair no abismo. Então, por isso, eles tinham medo de navegar. Porque muitos navegadores saíram e não voltaram. Mas saíram e não voltaram, saíram. Por quê? Saíram e não voltaram porque não tinham instrumentos de navegação. E aí criaram, nessa escola, eles começaram a criar os mapas náuticos, também começaram a criar os mapas. Olha aqui, ó. Essa história de que os portugueses descobriram o Brasil, isso é história para carochinha. Não existe nada assim. Por que os portugueses não descobriram o Brasil? Em 1400 e pouco, os portugueses e os espanhóis pegaram o mapa do mundo e dividiram o mundo, dividiram em 2 partes. Uma parte pertencia a quem? A Portugal. A outra parte pertencia a quem? A Espanha. A parte que pertencia a Portugal está no Brasil. Aí o que os portugueses fizeram? O rei português ofereceu aos capitalistas, aos investidores, a oportunidade de vir para o Brasil, investir no Brasil, tirar o que tinha aqui no Brasil, levar para lá e dar uma parte para o rei de Portugal. A terra pertencia ao rei, mas a exploração da terra o rei não tinha como fazer. Então o rei fez o quê? O rei, ele privatizou. Privatização não é uma questão nova, é uma questão antiga. Então, ao invés da coroa, ao invés do rei tirar dinheiro da coroa para poder mandar gente aqui, mandar navios aqui para explorar o Brasil, o que ele fez? Ele ofereceu essas condições àqueles que gostavam, àqueles que queriam explorar, que queriam se enriquecer, que queriam ganhar alguma coisa. E assim foi feito. Então, essa escola chamada Escola de Sagres, ela foi como um acontecimento, como a chegada do homem à lua para aquele momento. E aí, né, a navegação desenvolveu-se de forma extraordinária a partir do século XIV, século XV.
E aí os europeus começaram a ir pelo mundo, começaram a ir para a África, começaram a ir para os outros continentes, vieram aqui e começaram exatamente a colonizar o mundo inteiro. Então as terras ficaram divididas. Só que com o passar do tempo, Portugal e Espanha, que eram poderosas, aí começa a entrar outros países também nessa festa toda. Vocês têm terra, nós também queremos. Vocês estão colonizando, nós também queremos colonizar. Aí você entra a Inglaterra, entra a França, todo mundo da Europa entra para fazer o quê? Então dividir o mundo em vários pedaços. Olha, a Bélgica passa a pertencer a quem? A Bélgica, ela vai colonizar o Congo. Os portugueses, o Brasil e parte da África. Os espanhóis, principalmente a América do Sul todinha, foi colonizada pelos espanhóis. E assim vai sucessivamente. Olha, o mundo está em mudanças. Aquela nova mentalidade que estava surgindo não admitia mais que a igreja dominasse, que a igreja fosse senhora de tudo. Então, está formado um ambiente para quê? Está formado um ambiente para que aquelas nações que estavam sob domínio da igreja se libertassem da igreja. Isso aconteceu primeiramente com a Alemanha. A Alemanha se liberta de que a Alemanha se liberta do poder papal. Olha, mas para que a Alemanha se libertasse, a Alemanha fez o quê? O que os alemães fizeram? Eles se apropriaram do ambiente religioso que também estava em efervescência. Os alemães precisavam ler a Bíblia, mas não podiam ler a Bíblia, porque a Bíblia não estava traduzida, a Bíblia era no latim. A igreja alemã, católica, naquela época, era uma igreja de semelhança às igrejas que nós temos hoje, as igrejas neopentecostal. Só dinheiro. Venda de tudo, venda de objetos, venda de roupa, venda de tudo que você possa imaginar. Eu aconselho os irmãos, assista o filme do Terra. Venda de tudo, até pedaço do céu eles vendiam, tijolinhos, tudo que você possa imaginar é vendido. Isso para quê? Isso para tirar dinheiro do povo. E para quê? Olha, tem algumas coisas que a gente tem que aprender na Bíblia. Lá na Bíblia fala que o templo de Salomão foi construído com muita exploração, muito trabalho escravo, ou ser escravo. Ah, foi Deus! Deus não queria o templo. A história do templo é a história do rei. O povo queria o templo, o povo queria coisa bonita, nós gostamos de coisa pomposa. Aliás, na década de 70, você tinha uma teologia chamada Teologia da Morte de Deus. Essa teologia diz o seguinte: onde é a sepultura de Deus? A sepultura de Deus é aqui nessas quatro paredes. Isso foi divulgado durante a teologia da época, trabalhando muito a morte de Deus. Então, Deus morreu por quê? Deus morreu porque nós trouxemos Deus para cá. E nós só lembramos de Deus aqui, nós só falamos de Deus aqui. Agora, no nosso dia a dia, lá na sepultura, vamos lá no templo da primeira igreja batista Francisco Morato, aí nós vamos celebrar Deus. Saiu dali, acabou. A gente toca a vida, esquece dele, a gente não lembra dele, ou vamos lembrar dele sim, na hora que a coisa apertar. Ou aí eu estou doente, aí o filho está desempregado, aí eu lembro de Deus. E aí eu faço uma coisa também espetacular que está muito na moda, eu terceirizo a minha oração. Aí eu coloco no grupo de oração da igreja: olha, estou pedindo pelo meu filho, mas nem a pessoa ora. Mas ela está terceirizando, vai terceirizando. Parece que a história vai se repetir. Mas não temos lá período da reforma. E aí começam a aparecer vários reformadores. Né? Então ninguém podia ler a Bíblia. E aí Martinho Lutero, quando ele implementa a chamada reforma protestante, Martinho Lutero faz uma coisa espetacular. Por quê? Martinho Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão.
ela também, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso estilo de vida, ela nos ensina a viver. E quando ela nos ensina a viver, irmãos, o padrão de vida que nós adquirimos, ele transforma as nossas vidas, abençoa as nossas vidas se tornam vidas abençoadoras. Além de sermos abençoados, também nossas vidas se tornam vidas abençoadoras. Então nós temos lá na reforma, chamada Reforma Protestante, nós temos as chamadas cinco somente. Somente a graça é que nós vimos no livro passado. Lutero dizia: o homem só pode ser salvo pela graça de Deus. Os objetos que são vendidos, as curas que são vendidas, o dinheiro que você emprega não é para a sua salvação. A igreja cobrava, dizendo que se você não pagasse, você não poderia entrar nos céus. E Lutero diz: não, você é salvo pela graça. E ele vai tratar isso quando ele lê Romanos. Ele vai também depois fazer a leitura também de Efésios. Ele vai ler as cartas de Paulo e ele vai ver exatamente isso, que o homem é salvo pela graça de Deus. Você não é salvo por aquilo que você tem, você não é salvo por aquilo que você dá, você não é salvo pelos seus méritos. E aí Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, são versículos que todos nós devemos ter em mente, porque pela graça dos salvos por meio da fé. É isto não vem de nós. Não vem de quê? Das obras, para que ninguém se glorie. Então, Lutero, depois que aquele povo, na medida que aquele povo começou a ler a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia, o povo começou a entender que a salvação não era produto de religião, não era produto de bem-estar, não era produto de dinheiro. Você é salvo porque você é salvo pela graça, né? Então ele vai dizer somente as Escrituras. Estamos chegando ao final de mais um culto. Nosso muito obrigado por você ter participado conosco e convidamos você para o próximo domingo, a partir das 18h30, aí no nosso canal. E também nós convidamos você para participar presencialmente conosco, aos domingos pela manhã, às 9 horas, no templo da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, Rua Aureliano de Guzmão, número 34. E também queremos convidá-los para à noite participar conosco do culto presencial lá na Congregação do Jardim Aparecida, Rua Cláudio Lázaro, número 264. Você é nosso convidado, ali no Jardim Aparecida. E eu tenho certeza que se você estiver presente, você vai nos abençoar. E além de tudo, também você sairá abençoado e você terá condições também de abençoar nossas vidas. Então, nós estamos convidando você para participar conosco. Então, nosso muito obrigado. Estamos terminando o nosso culto, nós vamos orar e logo em seguida nós estaremos concluindo o nosso culto. Nosso muito obrigado a todos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco seja, hoje e para sempre. Amém.